Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do nosso novo quadro Alergia a Mimimi. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aqui também? Me diz aqui para mim nos comentários para a gente começar o nosso tema de hoje. Eu vi que estamos ao vivo aqui. Legal, estão me ouvindo bem? Perfeito, então. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro Alergia a Mimimi. Por que você deu esse nome, Denilson? Porque no mundo existem basicamente dois tipos de pessoas. Existem o que a gente chama de fazedor e existe o que a gente chama de falador, ou mais conhecidos como mimizentos. Então, se você está nesse grupo que só fala, pode ficar com calma, porque você está no lugar certo. Eu vou te ajudar aqui a destravar isso e mudar o seu jogo para você começar a fazer o que tem que ser feito. Talvez aí no seu ambiente você tenha pessoas que são acostumadas a só falar. Nesse ambiente que você se encontra agora, a gente não é o mimizento e o falador, a gente faz o que precisa ser feito. E todos os dias aqui nos nossos encontros, nesse nosso novo quadro, a gente te traz pílulas, estratégias, técnicas rápidas e direto ao ponto, sem enrolação, tá? Sem mimimi. Hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre o porquê você precisa sentir ansiedade. Você precisa sentir ansiedade. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você quiser, já anota, tá? Elilson, por que eu preciso? Eu preciso mesmo sentir ansiedade? Eu gostaria de não senti-la. Quando eu for falar em público, quando eu fosse fazer alguma atividade nova, eu gostaria de não sentir ansiedade. Por que você está falando que eu preciso sentir? Então vamos começar com o conteúdo de hoje, tá? Primeiro ponto: ansiedade é uma resposta natural e instintiva do ser humano. Inclusive, não sei se você está vendo a gravação desse nosso quadro Alergia Mimimi, nós temos uma formação especialista em ansiedade, tá? Se você está vendo a gravação, se você está aqui ao vivo, sabe que a gente está aí nos finalmente e tudo mais sobre essa nossa formação. Se você quer saber mais sobre essa formação especialista em ansiedade, é só entrar em contato com o time comercial em algum lugar aqui, tá bom? Então, ansiedade é uma resposta natural do ser humano. Ansiedade é uma resposta que precisa existir. Se essa resposta de ansiedade ela não existisse, galera, a nossa espécie não estaria aqui hoje. A nossa espécie não estaria aqui hoje. Então vamos te explicar o que é a tal da ansiedade que tanto reclamam, para você entender o porquê que ela precisa estar na sua vida. Ansiedade nada mais é do que um disparo de adrenalina e cortisol no seu corpo. Então você tem um pico de adrenalina, de cortisol, quando você está ansioso. Isso sempre acontece, tá? Seja, se for muito agudo, a pessoa vai começar a desenvolver até uma crise de ansiedade, senão ela vai ter alguns outros sintomas mais brandos. Mas fisiologicamente falando, a resposta de ansiedade é quando você tem um disparo de adrenalina e cortisol para lutar ou fugir de alguma ameaça. Esse é o ponto importante que vocês têm que entender aqui. A ansiedade é uma resposta natural do ser humano de luta ou fuga. Então, há milhares de anos atrás, quando a gente precisava ir caçar, os caçadores e coletores iam na mata caçar, porque não tinha toda essa comidinha pronta que a gente tem aqui. O que acontecia? Ele precisava ter esse nível de ansiedade elevada, que naquela época, obviamente, ele não nomeava como isso, era apenas um instinto dele, para lutar ou fugir daquela ameaça. Então, quando tinha um leão, o sangue precisava, presta atenção no que eu vou te descrever agora, tá? Quando tinha um leão lá na mata, uma cobra, o que fosse, o corpo dele precisava começar a disparar adrenalina, cortisol, aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca, o sangue ir para as extremidades. O que é isso, galera? Os sintomas de ansiedade que as pessoas descrevem. Palpitação, falta de ar, suor excessivo, uma sensação que vai morrer. Alguém aqui já teve uma crise de ansiedade ou ansiedade? Você sabe que são esses os sintomas. Palpitação, falta de ar, pensamento negativo, pensamento que vai morrer, uma angústia enorme. Por que está vindo esses sintomas? Por que o teu corpo, a tua fisiologia está trazendo essa resposta? Porque é uma herança genética de quando a gente estava lá para caçar
e vinha algum animal para nos comer, a gente precisava lutar contra aquele animal ou fugir dele. Entendeu? Então você percebe que essa resposta ela é natural, ela tem que existir. Agora, existem momentos da nossa vida que não precisa, certo? Essa resposta ela não precisa vir, mas ela precisa existir na nossa vida, no nosso corpo. Porque senão, de novo, a nossa espécie não estaria aqui. Na seleção ali natural, a nossa espécie não estaria aqui hoje. Se a gente não soubesse sobreviver em determinados ambientes, correndo, pulando, matando, a nossa espécie não estaria aqui hoje, certo? Então, nos dias atuais, essa resposta de ansiedade, ela precisa existir. Quando a gente, por exemplo, uma mãe está com o filho dela em algum desespero, alguma coisa, a mãe precisa ter um disparo de adrenalina, de cortisol para fazer alguma coisa frente àquele perigo. Quantas histórias que você já não escutou de mães que, sei lá, nunca correram na vida nem nada, mas viram o filho em perigo, elas correram, elas levantaram alguma coisa muito mais pesada que elas nem imaginavam que levantaria. Isso é uma resposta de ansiedade, sabia? Aonde ela está tendo um pico de cortisol, de adrenalina, de estresse no corpo perante algum estímulo com seu filho, por exemplo. Deu para entender? Então imagina que você está dirigindo o carro, você está lá dirigindo o seu carro e passa uma criancinha na frente do carro. Você está lá dirigindo e você não passa por cima da criancinha. Por que você não passou por cima da criancinha? Porque na hora você pegou e virou o carro e freou ali. Esse instinto que você teve, essa resposta imediata que você teve, de certa forma, ela é ansiedade. Porque a tua pupila dilatou para entrar mais informações luminosas. Você, na hora, teve que ter uma resposta com os teus braços, ou seja, o sangue saiu dos órgãos e foi para as extremidades para você ter uma resposta rápida. Agora, quando você me fala, não, mas eu não queria nunca mais sentir ansiedade, quer dizer que você escolheria atropelar a criança, então. Porque você não teria a resposta que você teve quando você precisou virar o carro ali no instinto. Você entendeu? Então, vocês estão entendendo por que você precisa sentir ansiedade? É uma resposta natural. Agora, existem momentos que não é funcional surgir ansiedade, certo? Que não é funcional você ter uma resposta de ansiedade contínua perante algum estímulo. Por exemplo, tem gente que tem fobia à borboleta. Tem uma resposta de estresse quando olha uma borboleta. Essa borboleta pode te afetar, pode te matar? Possivelmente não. As chances são que não. Então, nesta situação, a resposta de ansiedade está disfuncional. Não é natural ter isso. Entende? Quem é da nossa formação em PNL, que aqui a gente está fazendo uma aula gratuita, né? Nesse nosso quadro Alergia Mimimi. Mas quem é da nossa formação em PNL sabe que eu falei ultimamente sobre isso. Aonde todo comportamento é adequado, dependendo do contexto. Então a resposta de ansiedade também é adequada, dependendo do contexto. Percebe como aquele conteúdo da formação em PNL vai se adaptando a diversas temáticas? Por isso que é interessante você estar dentro das nossas formações. Você vai conectando os pontos. Perfeito. Essa é a primeira questão que eu queria trazer para você. Por que você precisa sentir ansiedade? Porque ela é uma resposta natural, instintiva do ser humano para lutar ou fugir de alguma ameaça, certo? E ela pode estar surgindo sim em momentos que não são funcionais, não são adequados. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora a gente vai falar sobre um tema um pouquinho mais espinhoso que eu quero entrar aqui com você, que é o seguinte: nos dias atuais, muito está aumentando os níveis de ansiedade nas pessoas, seja em adolescentes, seja em adultos, devido a um fator que eu vou te falar agora. Eu gostaria que você compreendesse, anotasse esse ponto. As pessoas estão aumentando seus níveis de ansiedade na vida adulta, na infância, na adolescência, devido à baixa tolerância à frustração. Devido à baixa tolerância ao esforço. Erilson, por quê? Presta atenção agora. Imagina uma criança, um adolescente, aonde ele quer um celular e a mãe dá. Aonde ele quer um chocolate, a mãe dá. Aonde acontece qualquer coisa, a mãe dá. O pai dá.
certo? Acontece qualquer coisa, não pode se frustrar, não pode sentir dor. Qualquer coisinha dá o que ele quer, certo? Presta atenção. Essa criança ela teve a vontade, ou adolescente, teve uma vontade, certo? Depois dessa vontade, quanto tempo que demorou para ela ter a recompensa? Nos dias de hoje, geralmente é imediato, né? A criança teve a vontade, o pai e a mãe já vai lá fazer de tudo para a criança ter aquilo. Me conta, quando você era criança, e a nossa audiência aqui é muito de mais de 35 anos, geralmente. Quando você era criança e você queria algum chocolate, o que a mãe falava? Às vezes ela não falava, ela só batia. Só. Não tô falando que você tem que fazer isso com teu filho hoje, não, tá? Mas você percebe que tinha uma vontade e a recompensa demorava para chegar? Ou às vezes nem chegava, né? O que isso quer dizer? Que você começou a entender que existem coisas na vida que vai demorar. Que você precisa de esforço para conseguir. Como que era antigamente? Em muitas cidades, com muitas famílias. A pessoa precisava plantar para colher a própria comida, lembra? Não sei se era assim no tempo do teu avô e tudo mais. Eles tinham um monte de filho para ajudar lá na roça. É ou não é? Agora hoje, você quer um chocolate, você quer um feijão, você quer uma maçã. Você vai na esquina e você consegue ter, certo? Isso não é ruim, isso ajudou a gente a crescer, toda a sociedade. Mas de certa forma, isso começou a educar o teu cérebro de uma forma errada. Porque você agora tem uma vontade e você já tem a recompensa. E qual que é o perigo de tudo isso? Que você começa a educar o teu cérebro com recompensas imediatas. Se você começa a educar o teu cérebro com recompensas imediatas, sabe o que vai acontecer? Presta atenção. Imagina só. Eu quero alguma coisa, você já consegue. Quer um chocolate? Você já consegue. Quer um refrigerante? Tá ali. Você não precisa nenhum esforço. Para nada. Não precisa de esforço. Você já recebe a recompensa, certo? Aí chega um belo dia, e algum de vocês já deve ter pensado isso. Lembra da vontade, né? Vontade. Quero chocolate. Quero refrigerante. Quero. Olha só, presta atenção no que eu vou falar. Quero sexo. Como que é hoje em dia? Assim. É ou não é? Ou seja, tudo que você quer já tá aqui, ó. Você já recebe. Aí chega um belo dia e você fala assim pra você mesma: que vontadezinha de ficar rico. Você acha que vai chegar agora? Só porque você teve a vontade já vai acontecer? Não vai. Então você teve a vontade. Nossa, cansei de ser pobre, agora eu queria ser rico. Vontade. E o teu cérebro está acostumado a você ter vontade, né? Quer sexo, já tem. Quer jogar videogame, já tem. Quer chocolate, já tem. Quero ficar rico. E aí? Eita, tem um tempo para isso, né? Precisa de um tempo, um esforço para isso. E esse esforço para tal é natural, sabia? Você não vai ficar rico assim. É normal esse processo. Só que como o teu cérebro está acostumadinho a recompensas imediatas, sabe o que ele vai começar a fazer? Aumentar nível de ansiedade porque nunca chega esse dia de ficar rico. Mas na verdade não é porque nunca chega. Está no período natural. Você só está colhendo o que você está plantando. A questão é que você educou durante anos o teu cérebro do teu filho a não precisar ter esforço para conseguir as coisas. Aí quando você tem o desejo de uma coisa que realmente vai demorar para vir, você fica ansioso, fica frustrado, parece que tô travado, parece que as coisas não vão para frente. Tá dando para entender agora o porquê que esse mundo que a gente está vivendo hoje, se você não se utiliza das coisas de uma forma inteligente, você está ficando mais burro e mais ansioso e mais depressivo. Vou falar agora de uma coisa que, enfim, vai começar a ser muito frequente, né, nos próximos anos. Aquele óculos de realidade virtual, sabe? Que a pessoa vai ir na Amazon, nas Casas Bahia, ela vai tudo pelo óculos dela. Não sei se você sabe, mas já tem lugar que está acontecendo isso. Ela faz a compra no mercado, deitado na casa dela, com óculos, e a compra chega na casa dela. Isso já está acontecendo. Galera,
Isso é muito funcional, é legal, é bom, é tecnologia, tem que usar ao nosso favor. Agora, o que, que você acha que vai acontecer com a maioria das pessoas, hein? Vai abaixar ainda mais a tolerância ao esforço dela. Vai abaixar ainda mais a tolerância à dor dela. Porque, olha só, se eu estou educando o teu cérebro que para você ter uns sucrilhos na tua casa, uma carninha na tua casa, é só você colocar um óculos e comprar e chegar, o dia que você pedir pro teu filho ir na esquina, ele vai te xingar. Porque é muito doloroso ir até a esquina pegar aquilo. Estão me entendendo? A gravidade do que eu tô falando para vocês? Eu não estou exagerando. Eu gostaria de estar exagerando, mas eu não tô. E você sabe que já acontece isso com o teu filhozinho adolescente. Você pede para ele ir no mercado, ele já tá te xingando e respondendo você. Não tá? Por que será que talvez ele faz isso? Obviamente existe a questão da adolescência, questão de todos os hormônios, e é meio que natural isso naquela época. Mas, dependendo da forma que você entrega os estímulos para o seu filho, que você está educando o cérebro dele, ele está entendendo que não precisa de esforço para conseguir tal coisa. Aí ele quer um chocolate, quer alguma coisa, você manda ele no mercado, ele acha um horror isso. Como assim não está do meu lado o chocolate? Como assim não está numa tigelinha pronto para eu comer agora? Vocês sabem que tem famílias que acontece isso. Então você tem que utilizar a tecnologia ao seu favor. A gente não vai ser um ogro que não vai se inteirar dessas tecnologias, mas entendendo, tomando consciência que para conseguir coisas na vida vai precisar de esforço, vai precisar de tempo e sabe qual que seria a coisa mais interessante de você fazer a partir de agora com esse entendimento? Se colocar em dor de propósito. Eu acredito que essa é a grande chave de todas as pessoas que se admiram aí na internet. Elas se colocam em dor de propósito. Pega aí grandes players que vocês conhecem, sei lá. Você não vê eles, sei lá, um fazendo jiu-jitsu. Cara, o cara tá cagando dinheiro. Por que ele tá fazendo uma arte marcial? Me conta, sério. Muitos aqui, só de pensar, não, se eu tivesse o dinheiro dele, ia ficar o dia inteiro sem fazer nada. É ou não é? A maioria das pessoas que não têm dinheiro, que querem dinheiro, elas pensam, eu vou ter um monte de dinheiro para não trabalhar e não fazer mais nada. Vê se o rico não tá fazendo mais nada. Não tem. Ele tá fazendo muita coisa. Inclusive treinando a percepção de esforço dele. Que é por meio de uma arte marcial, por meio de uma exposição a alguma questão. Deu para entender? Por meio de, sei lá, se desafiar numa atividade física. Perceba que quando você se coloca de forma intencional nisso, você está entendendo, o teu cérebro está começando a entender que para entrar naquela calça 38 que você quer, vai levar um tempinho e vai ter que ter um esforço. Entendeu? Ao passo que se você só educou o teu cérebro a chegar as coisinhas na casa, a tá tudo prontinho, o que, que vai acontecer? Você diminui a tua tolerância, olha essa palavra, tolerância ao esforço. Se a gente pudesse fazer isso, essa dinâmica seria bem legal. Imagina pegar um adolescente de hoje, tá? Um adolescente de hoje, dar uma atividade para ele e dar a mesma atividade para um adolescente quando o teu avô era adolescente, pro teu avô adolescente. Tenho certeza que o de hoje ia chorar, ia reclamar, e o de lá daquela época ia falar: Nossa, é tão fácil fazer isso aqui. Eu tinha que puxar as coisas no braço, tinha que andar quilômetro para pegar água. É só isso que eu tenho que fazer? Os antigos iam dar risada. Sabe por quê? Porque o tamanho da pedra no teu caminho depende da tua tolerância ao esforço que você tem. Você entende? Então, se eu colocar duas atividades para uma pessoa que tem uma alta tolerância à dor e ao esforço e uma pessoa que tem baixa, a pessoa que tem baixa, adivinha só, é o grande tema do nosso quadro, é o mimizento. A característica principal do mimizento é ter uma baixa tolerância à dor. A característica do mimizento, e é por isso que o nome desse quadro é Alergia Mimimi, é a pessoa que tem uma baixa tolerância ao esforço. Aonde dói para ela ver que você tá postando. Olha que louco. Ela começa a xingar o post de outras pessoas, encher o saco nos comentários dos posts dos outros. Só de ver você começando a prosperar.
Você imagina o nível que tá a tolerância ao esforço dela, galera? Tá tão mínimo que dói pra ela assistir. Você imagina fazer alguma coisa na própria vida? Você imagina fazer alguma coisa na própria vida? É por isso que ela só reclama. Entenda uma coisa, tá? O principal sintoma, anotem isso, o principal sintoma da pessoa sem esforço é a reclamação. O principal sintoma da pessoa sem esforço é a reclamação. Deu para entender, galera? Perfeito, então. Ótimo. Então, como eu falei, vamos só resumir aqui. Ansiedade é uma resposta natural do seu corpo. Ela precisa surgir em alguns momentos, em outros momentos, obviamente, não. Mas as pessoas estão piorando seus níveis de ansiedade hoje devido a educar o seu cérebro, educar o cérebro do seu filho, da pessoa que está à tua volta, a não precisar de esforço para conseguir as coisas. Aí quando você educa o teu cérebro a não precisar de esforço para conseguir as coisas, quando existe alguma coisa que você deseja, mas precisa de esforço, não é tipo chocolate que já está na tua frente, precisa de esforço, vai doer muito. Quando dói muito, aumenta o nível de ansiedade, de estresse, ó Deus, ó céus, meu Deus, quanto sofrimento. Mas é tanto sofrimento para ela, porque a tolerância ao esforço dela ou à dor é baixa. Deu para entender? Então, para resumir, eu fico aqui me perguntando de quantas formas diferentes você agora pode começar a aplicar isso na vida do seu filho, na vida das pessoas à sua volta. Para quem é mãe de criança pequena, galera, de adolescente, é essencial isso. É essencial. O teu filho tem que entender que não é no estalar de dedos que ele vai conseguir as coisas. Quanto mais ele entender que ele precisa do esforço, que ele vai se esforçar e vai ter uma recompensa, ele vai começar a estar tudo bem quando precisar de um esforço grande lá na frente. Entende? Ao passo, quando uma pessoa precisa estudar muito, às vezes, para passar num concurso, ela vai pensar: meu Deus, é muito doloroso, não tem como. Enquanto a outra, que sempre estudou, se matou de estudar, para ela o esforço é natural. Entende? Tudo isso parte do que a gente chama de autoeducação, tá? Perfeito. Então, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, o nosso quadro, nosso episódio de hoje, alergia a mimimi, o sintoma da pessoa sem esforço é a reclamação. Eu quero que isso que fique na tua cabeça. Então, quando alguém vier reclamar em algum post teu, quando alguém vier te encher o saco de alguma coisa que você está fazendo na internet reclamando, o que ela é? Ela tem uma baixa tolerância à dor. A pessoa sem esforço é a que mais reclama. E daí o pior, ela quer trazer os outros que estão tendo esforço para a caixinha dela. Você entendeu? Ela quer trazer a pessoa que está se esforçando para a caixinha dela. Para ela não acreditar que ela está errada. Não, ela não está errada. O reclamar é o certo hoje em dia. O sintoma da pessoa sem esforço é a reclamação. Olha uma pessoa que reclama, pode ter certeza que ela tem uma baixa tolerância à frustração e ao esforço. Fez sentido? Perfeito. Então, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês fossem lá no meu Instagram, lá no meu direct, e manda uma sugestão de tema para os nossos próximos encontros Alergia Mimimi. Esses temas que eu estou trazendo aqui para você é sugestão das pessoas que estão me mandando lá no Instagram, tá bom? Então já me mandaram vários temas legais, manda lá para mim. E caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso trabalho, sobre as nossas formações, Erilson, quero me formar um terapeuta, quero me destravar, quero marcar uma consulta com você, uma consulta com a tua clínica. Eu vou deixar os links aqui abaixo, porque essa aula ela está no nosso canal do YouTube aberta para qualquer um ver, tá bom? Então, se você quiser assistir, reassistir, no caso, você pode entrar no nosso canal do YouTube e aqui embaixo tá as informações das nossas formações, de como que faz uma consulta comigo ou qual a nossa clínica, tá bom? Um forte abraço e até amanhã, às 11h30 da manhã, estaremos ao vivo com mais um episódio do Alergia a Mimimi. Até mais.